A história secreta por trás da obra-prima cinematográfica Cantando na Chuva. Há uma sequência cinematográfica que captura perfeitamente a essência da felicidade no cinema. Visualize um cavalheiro empunhando um guarda-chuva, completamente encharcado em uma via pública molhada pela precipitação. Gene Kelly, executando movimentos circulares ao redor de um poste de iluminação pública, totalmente embebido pela água, transmitindo a mensagem de que o sentimento amoroso é tão intenso que nem mesmo uma tormenta consegue arruinar seu estado de espírito. Cantando na Chuva representa para inúmeras pessoas o musical cinematográfico ideal. Apresenta cores vibrantes, energia contagiante e aparenta ser descomplicado. Tão simples que qualquer espectador acreditaria que aqueles três companheiros simplesmente acionaram o equipamento de filmagem e iniciaram suas performances de dança. Porém, qual é a realidade por trás dessa aparente simplicidade? A verdade revela que cada expressão de alegria visível nas telas escondia um sofrimento insuportável. Antes de prosseguirmos, solicitamos gentilmente que se registrem em nosso canal e demonstrem apoio ao nosso conteúdo. Preparados para essa jornada nostálgica? Extremidades sangrentas dentro do calçado, temperaturas corporais elevadíssimas ardendo sob a chuva artificial, esgotamento físico que conduziu artistas às unidades hospitalares e uma ironia amarga relacionada às vozes dubladas que a produção tentava camuflar. O filme mais radiante da história cinematográfica foi, paradoxalmente, uma das mais cruéis para ser produzida. Se acreditam conhecer todos os segredos de Cantando na Chuva, preparem-se para surpresas. Iremos retirar a cortina aveludada da MGM e expor o suor, as lágrimas e os artifícios técnicos que construíram esta obra magistral. A narrativa sobre o processo de criação deste filme é quase tão dramática quanto a transição do cinema silencioso para o sonoro que ele próprio retrata. Inicialmente, precisamos desmantelar uma crença equivocada. Cantando na Chuva não surgiu de um roteiro brilhante original. Sua origem encontra-se numa reciclagem criativa. A MGM enfrentava um dilema específico. O produtor Arthur Freed possuía um acervo colossal de composições musicais antigas, criadas por ele e por Nacio Herb Brown durante as décadas de 20 e 30, que permaneciam sem utilização. O estúdio convocou os roteiristas Betty Comden e Adolph Green, apresentando-lhes uma tarefa simultaneamente simples e aterrorizante: transformar uma coleção de músicas antigas em um filme coerente. Exatamente isso. A história que admiramos foi construída de maneira reversa, uma engenharia narrativa para justificar canções pré-existentes. Eles identificaram que a maioria das composições pertencia a uma época muito específica, a Revolução Sonora de 1927. Foi nesse momento que surgiu a inspiração. Por que não criar um filme sobre os próprios desafios que Hollywood enfrentou quando os artistas precisaram começar a articular palavras? O caos apresentado nas telas, com microfones dissimulados em vegetação, e atores com vozes inadequadas, baseou-se em catástrofes reais que ocorreram nos estúdios da MGM décadas anteriores. Ter uma ideia é uma coisa. Executá-la demandava um gigante. Gene Kelly não era meramente a estrela principal. Ele assumiu os papéis de co-diretor e coreógrafo. Kelly diferia completamente do estilo de Fred Astaire, que era elegante e etéreo. Kelly representava um atleta da dança. Executava movimentos com vigor, peso e proximidade ao solo. Exigia essa mesma intensidade de todos ao seu redor. A complicação? Selecionou uma parceira inexperiente em dança. Debbie Reynolds possuía apenas 19 anos de idade. Era uma ginasta, uma jovem encantadora com fisionomia atraente, mas não dominava a arte da dança. Kelly demonstrou honestidade brutal. Não desejava sua presença no filme, acreditando que ela não suportaria o ritmo exigido. Contudo, o estúdio insistiu na escolha.
Imagine a pressão de dominar em 3 meses aquilo que Gene Kelly e Donald O'Connor levaram uma existência inteira para aperfeiçoar. Reynolds descreveu a experiência como equivalente a um campo de treinamento militar. Kelly a humilhava durante os ensaios, criticando cada passo e cada movimento inadequado. Ela não estava simplesmente assimilando coreografias. Estava lutando pela sobrevivência num ambiente dominado por perfeccionistas. A tensão tornou-se tão insuportável que, certo dia, Debbie escapou do set e se refugiou sob um piano em um estúdio desocupado, chorando intensamente. Aqui surge uma das coincidências mais mágicas de Hollywood. Quem a descobriu encolhida não foi outro senão Fred Astaire. O rival estilístico de Kelly, ao ver a jovem em lágrimas, tomou uma atitude inesperada. Convidou-a para observar seus próprios ensaios, desejando demonstrar que até ele, o grande mestre, transpirava, cometia erros e praguejava quando ninguém observava. Esse gesto proporcionou a Debbie a força necessária para retornar à Arena dos Leões. Porém, ela desconhecia que o pior dia de sua existência ainda aguardava. A sequência que selaria o destino de Debbie Reynolds era o número musical Good Morning. Observando atualmente, vemos 3 pessoas transbordando energia, sincronizando movimentos de sapateado, subindo em mobílias e celebrando o amanhecer após uma noite de festividades. A alegria é contagiosa. Entretanto, aquele sorriso cristalizado no rosto de Debbie mascarava uma agonia física genuína. As filmagens deste único número iniciaram às 8 horas matinais e estenderam-se ininterruptamente até às 23 horas. Foram 15 horas consecutivas de sapateado sobre piso rígido. Gene Kelly, em sua busca obsessiva pela perfeição, exigia tomada após tomada, buscando um ângulo, som ou movimento que existia apenas em sua imaginação. Quando finalmente encerrou-se a cena, a realidade corporal cobrou seu preço. Debbie Reynolds não conseguiu caminhar até seu camarim. Suas extremidades encontravam-se literalmente em carne viva, com vasos sanguíneos rompidos dentro do calçado. Precisou ser transportada para fora do set, deixando um rastro sanguinolento invisível às câmeras, mas muito real para a equipe. Anos posteriores, ela pronunciaria uma frase que se tornou lendária em Hollywood. As 2 experiências mais árduas de minha vida foram o parto e filmar cantando na chuva. Ironicamente, o som do sapateado audível na cena final nem sequer pertencia a ela. Após todo aquele sacrifício e sangue derramado, a MGM contratou dubladores para regravar os sons dos pés na pós-produção, visando maior nitidez. Debbie não foi a única vítima da tirania coreográfica. Donald O'Connor, que interpretou o melhor amigo Cosmo Brown, enfrentou desafios ainda mais extremos. O'Connor tinha a responsabilidade ingrata de servir como alívio cômico ao lado de um galã. Para destacar-se, precisava realizar algo extraordinário. E conseguiu. Seu número solo, Make 'Em Laugh, é considerado por numerosos críticos como a maior performance de comédia física jamais capturada em película. Ele interage com um manequim, projeta-se ao solo, percorre paredes e distorce a fisionomia como se fosse feito de borracha. O que poucos conhecem é o estado físico em que O'Connor se encontrava. Naquela época, era um fumante compulsivo, consumindo aproximadamente 4 maços de cigarros diariamente. A exigência cardiovascular daquela dança era absurda para alguém com pulmões comprometidos. Além disso, o solo do estúdio não possuía amortecimento. Era concreto puro, coberto por um tapete delgado. Cada vez que se projetava sobre os joelhos ou caía de costas, estava impactando contra cimento sólido. Ao final das filmagens daquele número, o corpo de O'Connor entrou em colapso. Sofreu queimaduras severas na pele e exaustão tão profunda que necessitou hospitalização e repouso por dias para a recuperação. Surge então a crueldade do destino. Após recuperar-se no hospital, orgulhoso de ter sobrevivido àquela performance suicida, O'Connor retornou ao set apenas para receber uma notícia devastadora. Devido a um erro técnico na abertura da lente,
Todas as filmagens daquele dia foram perdidas e tornaram-se inutilizáveis. E ele refez. A performance icônica visualizada no filme representa a segunda execução da coreografia, com ele conhecendo exatamente a dor que aguardava em cada queda. Isso transcende a atuação. É heroísmo cinematográfico. Curiosamente, Make 'Em Laugh guarda outro segredo relacionado a direitos autorais. Prestando atenção na melodia, ela soa estranhamente familiar. Praticamente um plágio idêntico de Be a Clown, de Cole Porter, lançada no filme O Pirata, apenas 4 anos anteriores, também estrelado por Gene Kelly. A semelhança era tão evidente que Arthur Freed entrou em pânico. Porém, Cole Porter, demonstrando classe rara em Hollywood, decidiu não processar. Visitou o set, ouviu a música e, percebendo o talento de O'Connor, simplesmente sorriu e permitiu o uso. Agora, precisamos abordar aquela cena. Gene Kelly, o guarda-chuva, a precipitação torrencial, representa a imagem mais famosa do musical americano. A lenda urbana sugere que a chuva aparentava tamanha nitidez porque a equipe misturou leite na água para melhor captação pelas câmeras. Esta constitui uma das mentiras mais repetidas da história cinematográfica. Não havia leite algum. O leite azedaria rapidamente sob as luzes quentes do estúdio, gerando odor insuportável. O segredo residia na iluminação. A equipe fotográfica percebeu que, para a chuva aparecer contra a escuridão noturna, precisavam iluminá-la por trás, criando contraluz intenso que destacava cada gota como cristal. Existia um problema que a iluminação não podia resolver: a temperatura da água. A cena não foi filmada durante uma noite chuvosa real, mas em estúdio fechado durante um dia ensolarado na Califórnia. Para criar o efeito noturno, cobriram o quarteirão cenográfico com lonas pretas gigantescas. O sistema hidráulico criado para simular a tempestade era complexo, porém, a água permanecia gelada. Gene Kelly estava ardendo em febre. No dia da gravação da cena mais feliz de sua carreira, Kelly apresentava temperatura de 39,4 graus Celsius. Encontrava-se tão enfermo que mal conseguia permanecer em pé entre as tomadas. A coreografia que observamos, aparentando espontaneidade infantil brincando na enxurrada, foi matematicamente calculada para acomodar sua enfermidade. Kelly simplificou os passos. Não há grandes saltos acrobáticos nem piruetas impossíveis. Representa uma dança mais terrestre, focada no sentimento e interação com o cenário. Aquele momento icônico onde ele sobe no poste e abre os braços não foi meramente escolha estética. Foi um momento para recuperar o fôlego e apoiar-se em algo sólido para não desmaiar. Enquanto Gene Kelly lutava contra a febre e Debbie Reynolds contra seus pés ensanguentados, outra batalha ocorria nos bastidores. A Batalha da Voz. Cantando na Chuva trata da farsa da dublagem cinematográfica, onde a personagem Lina Lamont possui voz horrível e necessita ser dublada pela doce Kathy Selden. A metalinguagem aqui atinge níveis de complexidade extrema. Jean Hagen, atriz que interpretou a vilã estridente Lina Lamont, na realidade possuía voz linda e culta. Para produzir aquela voz anasalada e desafinada, teve que treinar para falar inadequadamente. A ironia suprema ocorre nas músicas. No filme, a personagem de Debbie Reynolds dubla a de Jean Hagen. Porém, na vida real, Debbie Reynolds não possuía potência vocal necessária para certas notas. Em reviravolta bizarra, sua voz foi, em alguns momentos, dublada por outra cantora chamada Betty Noyes. A situação torna-se ainda mais estranha. Existe uma cena onde Kathy dubla a fala de Lina nos bastidores. Na pós-produção, perceberam que a voz de Debbie não soava suficientemente rica para aquele diálogo específico. Quem chamaram para dublar Debbie dublando Lina? A própria Jean Hagen. O figurinista Walter Plunkett enfrentou o desafio de recriar a moda dos anos 20 com glamour dos anos 50. A MGM não desejava precisão histórica total,
queriam beleza. Para o filme dentro do filme, The Dueling Cavalier criou figurinos propositalmente inadequados e historicamente imprecisos, repletos de pérolas falsas e tecidos pesados que produziam ruído no microfone. Uma piada interna para veteranos da indústria. A sequência Broadway Melody foi um pesadelo financeiro e logístico que quase afundou o orçamento. Este número musical representa efetivamente um filme dentro do filme. Uma fantasia surrealista de 13 minutos que custou isoladamente $600 mil. Para contextualizar, esse valor equivalia ao orçamento total de muitos filmes inteiros da MGM naquela época. Gene Kelly lutou intensamente por essa sequência, argumentando que a história necessitava uma pausa onírica para elevar o status artístico da obra. Para manter a precipitação torrencial durante os dias de filmagem da cena título, a produção conectou mangueiras gigantescas aos hidrantes municipais. O consumo hídrico foi tão violento que a pressão em todo o bairro residencial circundante aos estúdios da MGM caiu drasticamente. Moradores locais chegavam do trabalho incapazes de tomar banho ou regar jardins porque Gene Kelly estava brincando na chuva. O estúdio recebeu reclamações furiosas da prefeitura, necessitando reprogramar os horários de filmagem. O som da chuva audível em Cantando na Chuva não é som de precipitação real. A água caindo sobre cimento e roupas de lã molhadas produzia ruído abafado, quase inexistente nos microfones da época. O som que nossos cérebros registram como tempestade é, na verdade, uma mistura de sons de bacon fritando e esferas de metal caindo sobre superfícies metálicas, gravados separadamente e mixados na pós-produção. Talvez a maior surpresa sobre Cantando na Chuva não seja como foi produzido, mas como foi recebido. Atualmente ocupa o topo de todas as listas de melhores filmes da história. Porém, em 1952, o mundo demonstrou indiferença. O filme alcançou sucesso moderado de bilheteria, mas para críticos e academia, representava apenas mais um musical colorido da MGM. No Oscar daquele ano, foi brutalmente ignorado, recebendo apenas 2 indicações menores: atriz coadjuvante para Jean Hagen e melhor trilha sonora, sem vencer nenhuma. O grande vencedor de melhor filme foi O Maior Espetáculo da Terra, considerado hoje por muitos críticos como um dos piores vencedores do Oscar de todos os tempos. Debbie Reynolds, a jovem que sofreu abusos no set, chorou sob o piano e sangrou nos sapatos, tornou-se a guardiã da história de Hollywood. Em 1970, quando a MGM estava à beira da falência e decidiu leiloar todo o seu acervo como lixo velho, foi Debbie quem apareceu com o talão de cheques. Comprou milhares de itens, incluindo os figurinos originais de Cantando na Chuva, gastando sua própria fortuna para salvar o patrimônio que o estúdio desprezava. A amadora que Gene Kelly desprezava acabou sendo quem salvou seu legado do esquecimento. Ao contemplarmos Cantando na Chuva, hoje, 70 anos depois, não vemos apenas um filme. Vemos um milagre capturado em celuloide. Observamos Donald O'Connor destruindo sua coluna para nos fazer rir. Debbie Reynolds sacrificando sua juventude para acompanhar lendas. Gene Kelly lutando contra febre e ego para criar perfeição. O filme funciona como antidepressivo visual, porque esconde magistralmente o custo de sua criação. A mensagem final sugere que a ilusão vale a pena. Representa a vitória da fantasia sobre a realidade árdua. Num mundo cínico e complexo, Cantando na Chuva oferece uma promessa simples e poderosa. Independentemente da intensidade da tempestade sobre nossas cabeças, independentemente de febre, dor nos pés ou mundo desabando, se possuirmos coragem suficiente, ainda podemos encontrar motivos para dançar no meio da rua. Que aspecto desta revelação mais os surpreendeu? O leite inexistente? A complexa teia de dublagens? Ou o sacrifício físico extremo dos artistas?
A discussão sobre cinema mantém essas obras vivas em nossa memória coletiva. Inscreva-se no canal e continue explorando conosco os caminhos da sétima arte. Junte-se a nós no próximo vídeo. E até lá, continue dançando, faça chuva ou faça sol.